Beleza? Aleluia. Glória a Deus. Para você que chegou após a abertura do culto, boa noite, amém? A graça e paz. Essa noite vamos aprender mais com o Espírito Santo. Abra a tua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3. E vamos perceber, querido, essa noite, que nós que já nascemos de novo, Ele colocou cada um de nós numa posição tão elevada, mas tão elevada, que a nossa mente ainda não compreende. E o apóstolo Paulo fala que essa falta de entendimento, ou seja, pelo fato de não entendermos ainda quanto tanto, ele chama de fraqueza. Ou seja, que é uma falta de renovação. E diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos assiste. Ou seja, ele observa. Ele vê a nossa deficiência e ele está pronto para nos ajudar. Porque Jesus disse: eu vou, mas vou enviar outro Consolador. E ele estará convosco. Ele estará convosco até a consumação do século. Então, nós precisamos entender, querido, de que de fato todo cristão, ele não é mais fraco. Amém? Ele agora é uma nova pessoa, é uma nova criatura. Ele agora, ele tem a mesma natureza de Jesus, a mesma natureza de Deus. Sabia que você tem a cara do Pai, a cara do Filho e a cara do Espírito Santo? Sabia que a imagem de Deus, a semelhança de Deus, não tem nada a ver com o físico? Talvez você diga: não, mas está lá, pastor, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele não estava falando do físico, estava falando do Espírito. É tanto que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus é Espírito. Importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade, em alinhado com a palavra. Ele estava fazendo ali o Espírito do homem. Quando fala homem ali, estava se referindo a homem e a mulher, porque Espírito não tem sexo. Quem entende? Após capítulo 2 é que ele vai fazer o corpo do homem da terra. Ele não fez o corpo do homem de Deus, fez da terra. Agora, eu e você viemos de Deus. Quando ele faz o boneco, diz que Deus soprou a sua vida naquele boneco, e ele passou a ser alma vivente. E o homem passa a ter a mesma natureza de Deus. Ele passa a ter o Espírito Santo dentro dele. Ele agora é a imagem e semelhança de Deus, e por isso ele tem uma capacidade enorme de dominar, gerenciar, governar, liderar, multiplicar. Foi assim ou não foi? Quando Deus fez o homem, foi o que ele disse para ele? Deus disse: olha, seja mais ou menos. Vai ter muito trabalho, mas vocês vão conseguir. Não. Deus fez o homem com uma capacidade tão grande que ele disse: olha, vocês vão ser semelhantes a nós. Você não vai estar acima de nós, mas vocês vão ser uma réplica nossa, abaixo de nós. Quem entende? Porque Satanás é chamado o Deus desse século. Ele é um espírito, porque ele governa através da mente das pessoas. Mas quem entregou esse reinado foi Adão e Eva. A ele. Quem entende? Mas quem era o Deus desse mundo? Era o ser humano, era Adão e Eva. Porque era eles que governavam, que dominavam. Mas quando Cristo, ele morre e ressuscita, ele traz de volta essa posição de reinado. Quem entende? Aleluia. E vamos ler alguns textos aqui na Bíblia, tá certo? Se você não gosta de ler a Bíblia, você vai pelo menos ouvir essa noite. Mas você vai sair convencido de quem você é em Cristo. Aleluia. Sabe, muitas das vezes nós estamos subestimando muito o pecado, as deficiências, as misérias. Mas se a gente for ver Atos dos Apóstolos, era uma coisa que eles não consideravam muito.
Por quê? Porque eles se viam em Cristo. Porque uma coisa é você com o Espírito, outra coisa é você sem o Espírito Santo. Quem entende? Eu não sei se você entende, mas será que você iria na igreja aonde o pastor lá, ele passou a espada na orelha do camarada e queria com certeza matá-lo, porque esse camarada passa a espada na orelha de alguém, não é para alisar. Quem concorda comigo? Será que você iria numa igreja de um pastor que foi orar, mas Jesus armado, que não conseguia orar nem uma hora, que eles estavam disputando entre si qual era o maior? Sabe que Jesus não estava confiando nos discípulos, Jesus estava confiando no Espírito que viria sobre os discípulos, porque ele sabia que uma coisa é uma pessoa com o Espírito, outra coisa é sem o Espírito. Aquele homem sanguíneo, aquele homem que era nervoso, quando ele é cheio do Espírito Santo, o fruto agora está lá, agora ele é paciente. O Pedro se levanta, traz uma mensagem, 3.000 pessoas se convertem. Um Pedro que olha para um homem na porta da igreja e diz: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Era comum para eles. Depois que eles receberam o Espírito de novo, você vai ver que depois que Jesus morre e ressuscita, Jesus vai diante do Pai, apresenta o sacrifício, depois volta, passa mais 40 dias com os discípulos, e diz que quando eles estavam reunidos na casa, Jesus entra sem abrir a porta, diz: a paz esteja convosco, e ficar tudo admirado, e diz que Jesus soprou o Espírito Santo, e eles tornaram uma nova pessoa. Eles só eram alunos, mas não eram convertidos, só vieram se converter depois da morte e ressurreição de Jesus. Amém? E a partir dali, Jesus disse: olha, não sai de Jerusalém, até vocês receber do alto o poder, até vocês receber o revestimento, até a profecia que eu falei por diversos profetas no Velho Testamento, que ia ser derramado sobre toda a carne, vai vir sobre as suas vidas. Vocês não vão ser o primeiro, porque Jesus, ele de fato foi o primeiro em tudo, né? Jesus recebe o Espírito Santo, é batizado, e a partir dali começa o seu ministério, lá em Atos capítulo 3, capítulo 4, você vê Jesus sendo tentado, aprovado por Deus, pelo seu bom testemunho, não se rendendo ao diabo. Mas os discípulos entendiam aquele processo todinho, porque eles estavam sendo ensinados por Jesus há mais de 3 anos, irmão. Amém? E o que acontece? Os discípulos obedeceram a Jesus, ficaram em Jerusalém, até que o Espírito Santo desce sobre a vida de cada um deles. E aquele Pedro, que agora estava cheio do Espírito Santo, ele se levanta com autoridade, a ponto de deixar perplexos, poliglotas, pessoas que falavam idiomas diferentes, estavam ouvindo galileus. Galileus era pessoa simples, era pessoa de roça, para você entender, quem entende? Mas era uma pessoa que estava cheia do Espírito Santo e estava profetizando, falando no idioma, no idioma daquelas nações que estavam reunidos ali, na festa de Pentecostes. Algo aconteceu naquele dia. A manifestação, a loucura do Evangelho que Paulo tanto fala, nada mais é do que de fato a unção que estava em Sansão ia ser derramado sobre toda a carne. A unção que veio sobre Moisés para abrir o mar vermelho, para abrir, às vezes, a água da rocha, para passar pelo deserto, tantas outras coisas, ia ser derramado sobre toda a carne. A unção que estava no jovem chamado Davi, esse espírito que não temia a gigante, que não temia a urso, a leão, esse espírito ia ser derramado sobre toda a carne. O espírito estava sobre Elias, Eliseu e tantos outros, que a gente vê na palavra de Deus. Você entende o que estava falando as profecias?
As profecias estavam relatando de algo extraordinário que ia ser uma loucura para os que perecem, mas para aqueles que acreditassem seria o poder de Deus em manifestação. Foi isso que Paulo disse: olha, eu não vim, na verdade, com palavra persuasiva, porque ele podia, ele tinha condição. Era um cara letrado, um cara aprovado pela religião, mas ele desconsiderou para ficar com a sabedoria de Deus e com as profecias, com as revelações que Jesus estava entregando a ele. Ele compartilhou conosco essas revelações. Posso dizer amém? Aleluia. E vamos perceber aqui, quando ele fala em Colossenses capítulo 3, vamos começar por aqui, tá certo? Eu quero que você saia com o entendimento de quem você é em Cristo agora, para que de fato a gente não possa estar subestimando ou comentando, falando tanto do pecado que estão de perto nos rodeia, ou deficiências ou fraquezas ou necessidades, mas que a gente entenda o que já aconteceu e que de fato a gente lute pelaquilo que é nobre, pelaquilo que deve ser justo e pelaquilo que de fato compreendemos e agora não concordamos mais com nenhuma situação que esteja ao contrário da palavra. Nós precisamos ser crente da palavra. Já está passando o tempo das pessoas ser crente de religião e de igreja e de pastor, mas nós precisamos de mestres, de pessoas que abram o entendimento, porque a oração de Paulo não foi para que o Senhor libertasse eles do pecado, que o Senhor libertasse eles da miséria. Não, a oração de Paulo foi do começo das cartas dele ao final das cartas dele: Senhor, abre os olhos do entendimento, porque uma vez abertos os olhos do entendimento, você tem o livre-arbítrio ainda para obedecer a Cristo. Quem entende? Você agora, você vai sofrer se quiser, porque agora seu entendimento foi aberto. O entendimento não é aberto simplesmente pela oração, apesar que é importante a oração, quando estivermos orando ou tivermos nosso momento devocional, lendo as escrituras, ora mesmo, amém? Espírito Santo, a palavra diz que você é meu consolador, que você é meu professor, que você vai me lembrar. Aí eles, pronto, vou lembrar mesmo, porque foi eu que inspirei esses homens a escreverem, amém? Agora, olha o pensamento, Colossenses capítulo 3, versículo 1: já que foste ressuscitado com Cristo. Quem já foi ressuscitado com Cristo? Antes nós estávamos mortos no pecado e se gabávamos, falava da vantagem que tirávamos sobre o próximo. Não era assim? Mas agora em Cristo é diferente. Nós ressuscitamos, ou seja, nós estávamos separados de Deus, mas ressuscitamos em Cristo Jesus. Foi por causa de Cristo, por causa do amor de Deus por intermédio de Cristo. Aí ele diz: buscar as coisas que são. Quando citamos e falamos esse texto, buscar essas coisas do alto, o que vem na sua mente? Geralmente na nossa mente vem aquilo que é de praxe, né? Rua de ouro, portas de cristal. A gente só pensa na Nova Jerusalém, mas não era isso que Paulo estava dizendo aqui. Pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Paulo estava se referindo a isso. Paulo estava mostrando que quando você entende a posição que você está, e vamos ver isso nas escrituras essa noite, quando você entende quem você é em Cristo, você não vai olhar para o problema de baixo para cima, você vai olhar de cima para baixo. Por quê? Porque você está em cima, você não está embaixo. Pensai, buscai as coisas aonde Cristo está sentado à direita do Pai. Olha que coisa linda. Já que foste ressuscitado com Cristo, buscar as coisas de cima, onde Cristo está sentado aonde? Vamos entender essa revelação aqui. Então eu tenho que buscar a compreensão de Cristo, que está assentado à direita de quem?
Eu te pergunto, quem está assentado? Ele está descansando ou não está? O que ele está dizendo? Eu quero que vocês descansem, porque vocês são autoridades. É por isso que a palavra diz: não anda ansioso por coisa alguma, porque quem é autoridade acabou-se. Nós não vamos precisar lutar para ser autoridade, porque já somos. O problema é que muitas das vezes a gente temos Jesus como o nosso maior exemplo, mas não temos Jesus como nosso substituto. Deixa eu simplificar para você entender. Quando você tem Jesus como um exemplo só, e não como substituto, você vai querer fazer o que Cristo fez. Por exemplo, ir para o deserto. Se eu tiver ele como exemplo, eu vou ter que passar pelo deserto, porque Jesus passou. Mas se eu ver Jesus como meu substituto, eu não preciso entrar no deserto, porque ele já entrou por mim. É diferente. Se eu tiver Jesus como exemplo, eu vou querer ir para a cruz de novo para mim ser salvo. Vou ter que fazer alguma mandinga religiosa para mim ser salvo. Mas se eu observar ele como meu substituto, eu nem preciso ir para a cruz, nem preciso andar como condenado, porque ele foi por mim, ele morreu por mim, ressuscitou por mim, por nós. Quem entende? Em via de regra, em via de bom testemunho, de andar no amor, como filhos amados, como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, verso 1, beleza. De fato, precisamos entender que ele é o nosso maior exemplo. Mas tem muitas coisas que de fato ele foi o nosso substituto e não precisamos nem ir mais lá. Quem entende? Sabia que ele venceu o pecado por mim e por você? A Bíblia diz, Paulo diz que ele não é ministro de pecadores. Romanos capítulo 6 em diante ele diz, mostra ali, que de fato, se já ressuscitamos com Cristo, devemos andar em novidade de vida. E que vida é essa que ele estava falando? É a vida de Deus dentro de mim e de você. Vida essa que nos leva a cada dia a abrir mão de coisas que aparentemente parece ser conclusivo, parece ser algo que não vai terminar, mas algo que é passageiro, para ficar aguardando a coroa e uma santificação que nos leva a cada dia a refletir a glória do Senhor. Ele diz, olha, vocês que já ressuscitaram com Cristo, vocês devem buscar e pensar as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de quem? Ele disse, olha, busque, fique pensando em Jerusalém, na cidade, na rua. Não, porque já é uma realidade. Quem entende? Para aqueles que perseveraram até o fim. O que ele quer que a gente possa entender é que Jesus está à direita de quem? De Deus. Ele está assentado. Aí você pode dizer, mas é Jesus, pastor. Não é só Jesus. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 1. Rapaz, se a cada dia entendermos que nós somos nova criatura, a mensagem de hoje é essa: somos nova criatura, tá certo? E eu vou desenrolar alguns versículos, depois eu vou lá para 2 Coríntios, que fala que somos nova criatura. Mas vamos deixar o Espírito nos guiar aqui, amém? Eu notei algumas coisas, mas se não der tempo, tudo bem. O importante é que você abra a sua mente, porque seu coração já está aberto. Porque você é uma nova pessoa. Segundo o homem interior, temos prazer na lei de Deus, porque você nasceu de novo, amém? A religião é quem leva as pessoas a perder o desejo do primeiro amor. Porque as pessoas que, quando ela entra em Cristo, ela entra com uma sede tão grande, porque de fato é uma pessoa que entrou num reino extraordinário, que a mente dela não compreende, mas ela tem sede, anseio pelaquele reino, pelaquela posição que foi colocada, mas não entende ainda. Mas quando chega em uma religião, prende ela, e ela, de vez de fazer as coisas por amor,
por ser liberal, por compreender que é em Cristo, ela faz por obrigação. Quem entende? Faz por medo. Se eu não fizer, Deus vai pisar no meu pescoço, vai colocar um castigo, porque senão Deus vai colocar alguma doença. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Diz que o medo traz tormento. Então Deus não quer que você fique atormentado. Amém? Aleluia. Pelo contrário, Ele nos libertou. Efésios capítulo 1, versículo 20, ele diz que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, a força do seu poder, o Espírito Santo atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se assentar-se à direita nos céus. O Espírito Santo que está dentro de nós, ele atuou em Cristo, ressuscitando e colocando à direita de Deus. Eu te pergunto, como é que Jesus está lá agora? Descansando, intercedendo pela igreja, com todo o poder, com toda a autoridade, deu à igreja, e agora Ele está lá do lado do Pai, para interceder por nós. Quando o Pai olha para Jesus, Ele vê a mim e a você. Quando Deus olha para a terra, Ele olha o corpo de Cristo, a igreja. Capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Aleluia. O Espírito Santo ressuscitou não só Jesus, mas nos ressuscitou juntamente com Ele. E também nos fez assentar nas regiões celestiais. Aonde? Em Cristo Jesus. Eu te pergunto, qual foi o propósito de Deus nos colocar? Sentado em Cristo e de lado de Deus, para que a gente possa olhar o problema assim, ó: o maior está em mim. Aquele que se une ao Senhor é um só com Ele. Quem entende? Se Deus não perdeu, por que vamos perder? Agora, sabemos que pela renovação da mente, pelo processo que cada um permite, é que vai ter o seu crescimento. Muitas das vezes há muitas frustrações, porque não há tanto apego, não há tanto esmero para compreender quem é em Cristo. Amém? Porque uma vez você entendendo quem você é em Cristo, agora a sua posição vai ser diferente. Você não vai mais lutar com o diabo. Não, pastor, não. Porque se você vai lutar com uma pessoa que já foi vencida, você já perdeu. O que é que o diabo quer? Que a gente possa lutar com ele. A Bíblia diz que nós somos mais do que? Mais que vencedores. Por quê? Porque teve alguém que foi nosso substituto. Nem entramos no ringue e somos mais que vencedores. Amém? Mas o diabo quer em todo momento que a gente possa estar com aquela tensão. Não, tem um diabo, tem demônio, não sei o que lá. Não, pelo contrário. Foi o que Paulo disse. Ele disse: agora devemos se revestir da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, de 10 em diante. Finalmente, irmão, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Somos nós que fortalecemos. Não é simplesmente pedir uma oração, me fortaleça. Não, se fortaleça no Senhor, na força do seu poder. Se revista da armadura. Para quê? Para que você possa lutar contra o diabo? Não. Só tem um texto na Bíblia que ele fala que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra Satanás. É por causa desse texto que muitas das vezes as pessoas ficam querendo lutar e brigar com o diabo. Mas na verdade ele está falando de resistência ali. A mesma coisa que ele fala em Efésios. Ele diz: olha, depois que você se reveste da armadura, você fica firme e o diabo foge de você. Quem entende? A mesma coisa que está lá em Tiago capítulo 4, 7. Se encha de Deus, se submeta a Deus, fique firme e o diabo fugirá de você. Uma pessoa que é vencedora, irmão, ela não perde tempo com quem é perdedor. Quem entende? Nós não vamos subestimar o diabo, mas não vamos perder tempo com ele. Mas vamos investir tempo para de fato entendermos quem somos em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5. Abre a tua Bíblia lá, por gentileza. 2 Coríntios capítulo 5.
o verso 17 é muito conhecido, que diz o seguinte: logo todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação, ou uma nova criatura. Você está em Cristo? Então você é novinho em folha. Amém? Ele diz: a velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, ou seja, que nos trouxe a nova vida e um novo início, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Ou seja, é muito diferente, sabe, o que aconteceu no Velho Testamento, que algumas pessoas, elas procuravam amar a Deus, ser justificada pelo que elas faziam. Hoje, nós só precisamos entender que Deus, Ele já é o amor. Você pode dizer: mas rapaz, estou procurando amar a Deus. E só o fato de você compreender que é amado por Ele, você pode andar nesse amor sem querer, na verdade, ser fragelado, ou sem querer, na verdade, ganhar um mundo para mostrar o seu amor por Deus. Mas você vê que o Davi, ele pega, conhecido como os que estavam na caverna de Adulão, ele ajunta homens que para a sociedade não valia nada, aqueles que estavam perdidos, aqueles que ninguém dava uma pataca de conta, e foi conhecido como os valentes de Davi. Só que quando viemos para Cristo, Ele nos colocou numa posição de mais do que vencedores, sem ter nenhum treinamento, porque de fato nós não precisamos entrar no ringue para lutar com o diabo, só precisamos ficar com o que Ele já fez naquela cruz. Ele diz que nós somos nova criatura, somos nova geração. Amém? Aleluia. Ou seja, se você é uma nova pessoa, aquela velha pessoa para Deus não existe mais. Ah, eu era assim, eu era assado. Deus, eu não me lembro. Por quê? Porque na verdade, irmão, Ele não veio para, vamos dizer assim, nos dar, não é, uma pintura por fora. Não, a religião tenta ataviar, colocar as pessoas bonita, eloquente por fora. O cristianismo, o evangelho, nos libertou de dentro para fora. Nada de fora pode nos fazer santo, mas aquele que veio para dentro já nos fez santo. Já nos separou do pecado. Ou seja, somos novas pessoas, nova criatura. Na minha versão aqui, esse texto que vamos ler agora, ele é extraordinário. Abre a tua Bíblia lá em 1 João capítulo 5. Rapaz, isso tem me motivado tanto a compreender quem de fato eu sou em Cristo, para que eu possa fazer as coisas, viver da forma que Ele quer, sem precisar, na verdade, dar satisfação ao diabo, com o que quer que seja, não quebrando autoridade, você entende? Mas tendo consciência para com Deus, é diferente. Olha o que ele diz aqui, ó, 1 João capítulo 5, versículo 4. Pois todo aquele que é nascido de Deus faz o quê? Na minha versão tem: e obtemos essa vitória pela fé. Obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem acredita que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, quem é que vence o mundo? Só aqueles que nasceram de novo. No versículo 4: pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtivemos essa vitória pela fé. Ou seja, a Bíblia diz que nós somos salvos por quê? Por meio da... E é um dom de Deus, não é mérito nosso, não é por esforço nosso. Quem entende? As boas obras acompanham quem é salvo.
Mas a salvação não vem pelas boas obras. E ele fala, olha, obtemos essa vitória pela fé, ou seja, obtemos a vitória de ser uma nova criatura, a vitória de poder vencer o sistema do mundo. Essa versão diz, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. Geralmente o pessoal fica com essa palavra, né? A fé vence o mundo, a fé vence o mundo. Mas dentro do contexto ele estava falando na consciência de que somos nova criatura, de que nascemos de Deus, que a fé foi a que nos levou a ser salvos, porque é por meio da fé que somos salvos. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é o quê? De que fomos salvos e agora fazemos parte de um reino de justiça, de um reino extraordinário, de um reino que não tem mais fim, de um reino que nos colocou em cima, não embaixo. Amém? Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que ele estava falando? A mesma coisa de Colossenses. Esteja sentado, seja uma autoridade, Deus está a seu favor, Ele é seu braço direito, você está em cima, você não está embaixo. É isso que ele está falando, irmão. Aleluia. Em outras palavras, o que Paulo mais quis é que as igrejas entendessem. Era isso que o apóstolo João estava falando aqui. Quem é que vence o mundo? Senão aqueles que nasceram de novo, que nasceram de Deus. Quando você nasce numa família vitoriosa, você já é vitorioso. Sim ou não? Nós não estamos aqui, irmão, congregando, buscando a palavra para a gente ser vitorioso, para a gente, na verdade, vencer a batalha, para que a gente, na verdade, possa ser mais santo, para que a gente possa ser mais amado. Tudo isso é religião. Não, nós estamos aqui para exaltar, adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e compreender que Ele nos fez representante dEle. Abra a tua Bíblia, por gentileza, vamos ver isso. Aleluia. Deixa eu ver se é a 1 Pedro. Segunda Pedro. É 1 Pedro, perdão, tá certo? A minha Bíblia é nova, estou ainda aqui atualizando-se. 1 Pedro capítulo 2. Todos os apóstolos, todos que nasciam de novo, eles tinham uma consciência tão grande de quem eles eram em Deus, que não tinha prisão, que não tinha naufrágio, que não tinha chicotadas, que não tinha disse-me disse, que não tinha nada que parava eles, porque eles sabiam que eles não tinham mais que lutar. Eles tinham que ficar firmes com o que Deus falava, tinha que lutar por sua fé. Porque quando se fala em lutar, a gente pensa logo numa guerra, né? Se escondendo, aquela coisa toda. Mas quando Paulo estava só ilustrando, amém? Quando você começa a perceber outros textos, nada mais é do que você permanecer como mais do que vencedor. Amém? A Bíblia não diz que você é vencedor. Eu já ouvi essa ilustração é belíssima. E de fato, quando uma pessoa está no ringue, por exemplo, Mactás estava no ringue, você acha que a esposa dele estava chorando? Não, ela estava no shopping comendo, se regalando, andando com as colegas, ou talvez estivesse lá torcendo por ele. Mas ela era mais do que vencedora, porque ela nem no ringue entrava, nem precisava, porque o marido dela vencia o combate. A mesma coisa aconteceu em Cristo. A Cristo sofreu, eu tenho que sofrer. Quem disse isso? A Bíblia diz que Ele se fez pobre para nos tornar miseráveis. Foi assim? Não. Ou seja, e quando Ele se fez pobre, é bom que se diga, não é que Jesus viveu uma vida aqui miserável de pobre, não. Naquela cruz, Jesus virou, permaneceu
por nós naquele período ali, miserável, pobre. Ali ele sofreu muito, mas foi naquele período ali. Mas enquanto Jesus estava no seu ministério, ele teve um ministério glorioso, irmão. Amém? Um ministério extraordinário. Não faltou nada para Jesus. Por quê? Porque ele se preparou. Ele se preparou e ele foi um sucesso para tudo. Olha o que esse texto diz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: mas vós, sua geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí ele fala, para quê? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa o quê? Luz. Então, antes nós estávamos em treva, agora nós estamos na luz. Aí para que ele nos fez? Nação eleita. Somos eleitos. Não precisamos lutar para ser eleito, para ser aceito por Deus. Quem entende? Você tem que encarar isso e dizer, eu já sou aceito por Deus. Eu sou propriedade dele. E agora eu tenho que aprender o que é que ele manda fazer para obedecer. Só isso. Amém? Eu sou santo. Eu não vou ser santo. Ele não está dizendo aqui, olha, você vai ser santo. Não, você já é santo. Santo é separado. Foi ele que fez isso naquela cruz, nos tornando uma nova pessoa, uma nova criatura. Ele diz, tudo isso foi para que vocês pudessem anunciar, ele fala no plural, as grandezas de Deus. Então diga assim, eu não sou pouca coisa. Amém? De fato não somos pouca coisa não, irmão. Nós somos as mãos de Deus aqui na terra. Nós somos as pernas de Deus, a boca de Deus aqui na terra. Amém? Como é que Deus abençoa as pessoas? Através de você, através de mim. É assim que compreendemos. Amém? Aleluia. Abra a tua Bíblia, por gentileza, lá em João capítulo 8. Evangelho de João capítulo 8. E o versículo 36. Jesus prega uma palavra. Alguns judeus se convertem com aquela palavra. Jesus diz para eles, se vocês permanecerem assim, vocês vão ser meus discípulos. E por vocês conhecerem a verdade, por permanecer, então vocês vão ser libertos. Aqui outros começam a questionar, porque Jesus começa a mostrar para eles que de fato quem vive no pecado é escravo do pecado. E alguns ficam indagando, mas como é que eu sou escravo? Se eu sou descendente de Abraão, e quem é de Abraão não tem escravo, é tudo livre e liberto. Ele disse, olha, se você fosse de Abraão, se seu pai fosse o pai de Abraão, você teria aceitado o que eu estou falando, porque o que eu falo vem do pai. E eles eram religiosos. Aí Jesus disse aqui para eles no versículo 26, 36 do capítulo 8 de João, diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Não vai ser parcial, livre. Vai ser total. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe livres e liberto. Ou é liberto ou é livre. Ou é liberto ou, na verdade, é preso. Como muitos dizem, né? Não existe livres e preso. Ou seja, não existe, como muitos falam, pecador e justo ao mesmo tempo. Ou é pecador ou é justo. Amém? Por quê? Porque ele morreu para nos justificar. O fato de errarmos ainda não nos torna um pecador, porque pecado é questão de natureza. Se você pegar um porco e dar um banho nele, a primeira lavagem e a primeira lama que ele vê, com a porta sua aberta, ele vai se embora para ela, por questão de natureza. Quem entende? O fato de você pescar não faz você de um pescador, mas se você vê na prática da pesca, ele torna um pescador. Quem vive no pecado é diferente.
porque é pecador, ele tem prazer no pecado. O cristão, ele pode até errar, mas não tem prazer, não faz mais parte da sua natureza, porque dentro você sabe que aquilo não combina mais com você. Quem entende? Então ele deixou muito claro: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, de fato, não tem nenhuma área que você possa dizer assim: mas pastor, é porque eu tenho uma área que eu não consigo vencer ainda. É porque não chegou luz, porque não chegou compreensão. Mas a partir da hora que você entender e compreender quem você é, o que você pode ter certeza que essa área também não vai permanecer. Amém? Aleluia. Bem pertinho aí, João capítulo 4. É um texto muito conhecido, Jesus falando com a mulher samaritana. E por causa dessa mulher, Jesus ganha a cidade de Samaria. Essa mulher, ela é convencida pela palavra, por Jesus, e ela ganha uma cidade, né? Porque ela vai lá dizer a cidade que tinha conhecido um profeta. E esse povo vai lá falar com Jesus e ver se era verdade. E depois disseram: rapaz, acreditamos não porque ouvimos daquela mulher, mas porque estamos vendo. Sabe que as pessoas, elas muitas das vezes, ela pode ir para Jesus porque de fato ela não está só ouvindo de você, mas porque está vendo em você. Aquela mulher, ela não era uma nova criatura, porque isso só aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus. Foi por isso que foi preciso as pessoas irem até Jesus para ver. Mas no nosso caso, as pessoas, elas precisam ver em nós, não só ouvir. Porque quando elas vêm a mim e a você, elas estão indo a Jesus. Porque Jesus não está limitado entre quatro paredes. Jesus está na sua rua. Jesus deve estar na sua casa. Jesus está por onde você passa. Quem entende? Aleluia. Era assim que a igreja crescia lá em Atos. Na comunhão, no partir do pão, Deus acrescentava dia por dia os que iam sendo salvos. Ou seja, você sabe que para a igreja local só vem 10% de pessoas. Enquanto a igreja quer trazer as pessoas para a igreja, as pessoas não entendem que a igreja já está lá, no meio das pessoas. Quando a igreja entende que é uma nova criatura, que Deus santificou, colocou na posição de sacerdócio para conduzir os pecadores a Ele, se reconciliar com Ele, que é a propriedade dEle, para anunciar as grandezas dEle, agora a sua visão vai mudar. Você não vai chegar para uma pessoa e dizer: rapaz, se você for para a igreja, sua vida vai mudar na área financeira, porque a sua vida vai ser um reflexo nessa área. Se não tiver assim, não te condena. Uma pessoa chega com um casamento quase acabando, mas você está restaurando a sua família, e você nem precisa dizer para a pessoa: olha, se você fosse para a igreja, tua família ia ser restaurada. Você vai dizer: rapaz, senta aqui, vem aqui em casa, vamos tomar um cafezinho, vamos, né? Tomar um refrigerante, comer um bolo, que eu te mostrar o que Deus está fazendo na minha família. Porque você é a igreja. Se tivermos em mente que só para a igreja local, para a assembleia, quer dizer a reunião, pessoas reunidas, assembleia, só vem 10%, o que a gente tem que ter em mente? Nós temos que aprender aqui e vivenciar lá fora. Quantas das vezes não passou isso pela minha mente? Ah, fulano não muda porque ela não vai para a igreja. Ah, fulano não muda porque ele não vai para a igreja. E eu sou o quê? E você é o quê? Nós somos a igreja. Nós temos a oportunidade de 22 horas ser em igreja e tocar nas pessoas. Sabe quando esse lugar vai encher? Quando você compreender quem você é. Quando você não precisar de ser acalentado, porque de fato você já foi em Cristo. Quando você não precisar de ser amado, porque você já foi em Cristo. Quando você não precisar de ser o centro das atenções, porque você já foi em Cristo. Quando você não quiser dar certo, porque você já deu certo em Cristo.
A salvação das nossas vidas não vai ser, ela já é em Cristo. Amém? Ele é o nosso substituto, irmão. Aleluia. Vamos ver isso. Depois a gente volta. Eu li esse texto aqui, capítulo 13, 4, 13 de João, não foi? Pode colocar aí na tela, por favor, enquanto eu abro o texto aqui. Olha que coisa linda que está escrito aí, ó. Falando para essa mulher que tinha entendido, Jesus era um profeta. Por causa dessa mulher, uma cidade se rende a Jesus, e ela não era nascida de novo, só foi convencida de que ele era um profeta. E nós, que entendemos que ele é muito mais do que isso, Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por que você acha que muitos cristãos, ele tem sede de algo novo? Vamos fazer alguma coisa que possa atrair as pessoas. A única coisa que a gente precisamos é compreender quem somos em Cristo e vivenciar Cristo. Pregar a palavra, soltar o leão da tribo de Judá, e é ele que vai fazer o estrago. Não precisamos de enfeite. Com isso que eu estou falando, que a gente não precisa de estratégia, é diferente. Amém? Precisamos ser guiados pelo Espírito, saber o que Ele quer, porque o povo é dele, as ovelhas é dele. Que o povo está precisando, não é o que eu estudei. Eu estudei, mas se Ele quiser que eu fale outra coisa, eu posso falar o que eu quero, deixar o que Ele quer de lado. Posso, que eu tenho livre-arbítrio. Mas nós estamos aprendendo a depender do Espírito, mesmo estudando, não fazendo apologia à ignorância. No entanto, ele estava falando para essa mulher que já tinha tido 4 maridos, que estava com ela não era dela, dizendo que ela estava na fonte errada, era por isso que ela continuava com sede, e ela pensava que era água natural. Ele disse: não, aquele que tomar da água que eu lhe der, jamais terá sede. Sede de ser preenchido, ou reconhecido, ou de ser amado. Talvez você está esperando ser amado pelo seu esposo para ser amada. Já sei que você é uma pessoa triste. Talvez você espere ser amada pela sua esposa para ser uma pessoa amada. Com certeza você é uma pessoa triste. Mas se você compreende que Ele te amou primeiro, você não vai depender das pessoas para ter autoestima, porque você é amado do Pai. Amém? Paixão é algo que você adquire por qualquer pessoa. É uma atração física. Isso é paixão. Você adquire no mesmo dia. Quem já viu esse ditado? Amor à primeira vista. É atração à primeira vista. Um homem que é homem, estou falando de homem. O homem que é homem, se colocar 5 mulheres diante dele, bonita e reboculosa, e se for sensual, ele vai ficar atraído por todas 5. Ele é homem, tem uma carne. Ou só acontece isso comigo? Acontece com todo homem que é homem. Amém? Se colocar 5 homens bonitos diante de uma mulher, com os olhos verdes, bem malhado, bonitão lá, você acha que ela vai chorar, dizer que ele é feio? Não, vai ficar atraída. É diferente, é claro que é diferente, né? A mulher, ela é mais guiada, mais atraída pelo que ouve, o homem é mais pelo que vê, não é? Às vezes é um cara bem feinho, mas ele tem uma boa conversa, ganha uma mulher que é muito bonita, porque é a conversa, não é a boniteza. A boniteza para a mulher é aparente, é só um relance. Para o homem não, para o homem é diferente. Para o homem, a mulher pode ser burra, mas foi bonita, é suficiente. Estou falando do homem natural. Quem entende? É assim ou não é? Jesus estava falando para aquela mulher: se você depender de mim, você não vai depender de homem para ser feliz e realizada. Porque amor se constrói. Paixão você tem num momento, no outro não tem mais. Amor é algo adquirido. Não fica pensando, porque meu marido, minha esposa não compreende. Rapaz, adquire. O amor é algo que você vai ter que, a cada dia, ceder. Você vai ter que renunciar a coisas. Você vai ter que adquirir. Ter que alcançar, se esmerar. É por isso que o amor não acaba. Por quê? Porque justamente o amor, ele se doa, sem o outro, na verdade, merecer. Amém?
Então nós precisamos entender, querido, que a nossa consciência deve estar a cada dia arraigada na palavra. Quem nós somos em Cristo? O que podemos nele? Ele está dizendo, olha, como a gente leu lá em 1 João, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. A nossa fé de que somos nascidos de Deus é que nos faz vencer esse mundo, que nos faz vencer o sistema do mundo. Ele está dizendo, rapaz, em outras palavras, se você pensa que nasceu da família de João, de Maria, de Zé, é por isso que talvez você tenha a mentalidade assim. Irmão, quando eu me converti, eu pensei que eu ia ser um miserável, que eu não ia dar para nada. Por quê? Porque eu pensava na minha família. Mas depois que eu compreendi que eu nasci na família real, eu entendi que Ele me fez príncipe, te fez princesa, amém? Te fez santo, sacerdote, sacerdotisa no Senhor, propriedade dEle, para anunciar as grandezas. Não é a pequenez do Senhor, é a grandeza do Senhor, amém? E para isso Ele nos deu capacidade e condição. Romanos capítulo 8. Estou empolgado nessa matéria, a realidade da nova criação. Se a gente entender quem somos em Cristo, deixa eu te explicar algo. Se entendermos quem somos em Cristo, de duas, uma vai acontecer. Ou você vai ser uma pessoa humilde, porque Mateus 11, 28 diz, aprenda de mim, você vai ter descanso, você vai ser uma autoridade, e vai ser humilde de coração, porque Jesus é humilde. Quem entende? Ou você vai ser uma pessoa prepotente, arrogante, soberba, que vai aprender para disputar com as pessoas. Esse texto aqui, Romanos capítulo 8, e o versículo 26, ele vem falando aqui, tá certo? Sobre a criação que ficou sujeita ao pecado, sujeito a um monte de coisa, porque na verdade todos que nasciam de Adão era pecador, mas nós temos agora as primícias do Espírito Santo. A nossa esperança agora é estar a cada dia entendendo que um dia vamos receber um corpo glorificado. Não vai ser só um espírito solto por aí, não, a gente vamos receber um corpo glorificado. Quem entende? Um corpo perfeito vamos receber. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Aí muitos leem esse texto aqui e dizem, irmão, nós somos fracos. Está escrito aqui, Paulo está dizendo que somos fracos. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está mostrando que em nossas deficiências, e essa deficiência não é mais no Espírito, porque somos novas pessoas, somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso que tudo fez nova. Ele estava falando essa deficiência na mente. Amém? É por isso que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, do 6 em diante, não ande ansioso, ore, tenha intensidade, tenha ações de graça, então você vai ter uma paz que vai além de qualquer entendimento humano, e você vai colocar um guarda na sua mente. Você deve praticar o que você ouviu, pensando que é puro, que é amável, que é de boa fama, e quando vocês de fato praticar o que vocês viram em mim, o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, o Deus que protegeu a mente de vocês também vai estar pronto para guerrear em qualquer área que porventura você esteja para representar o nome dele. Amém? Aqui ele diz, do mesmo modo o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Então qual é a fraqueza que ele está falando? É de orar sem entendimento, é orar sem saber. Ele está falando aqui qual é a fraqueza. E hoje podemos orar de forma perfeita no Espírito. Não sabe orar com entendimento? Ore em Espírito se você é batizado com o Espírito Santo. Amém? Mas precisamos orar em português? Precisamos saber qual é a vontade de Deus para orar, para não ficar perguntando, se for a tua vontade, não, já vamos orar dizendo, Senhor, a tua vontade está escrito aqui na palavra. Ele diz, pronto, está certo, é a minha vontade mesmo. Mas muitas das vezes, como ele está falando aqui, tem pessoas que têm deficiência, isso é por área, amém? Eu tenho deficiência em uma área que você talvez não tenha, e por aí vai. Aí
Aí ele diz: mas o Espírito Santo nos socorre. Diga assim: o Espírito Santo me socorre. Amém? O Espírito Santo, irmão, ele não vai ficar lá mangando de você, colocando ventilador. Pelo contrário, ele nos socorre. Mas nós temos que, na verdade, pedir auxílio dele. Espírito Santo, me socorra. Espírito Santo, abra o meu entendimento. Espírito Santo, nessa área eu estou errando, mas eu não quero errar. Abra o meu entendimento. E vai chegar a revelação, vai chegar o entendimento, porque ele está vendo o desejo, a sua busca. Amém? Pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressa com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele intercede pelos santos. Veja aqui que ele está falando que você é santo. Amém? Ele não está falando que você é fraco. Quem entendeu o contexto aqui? Então não tinha nenhum sentido ele falar que você é fraco e depois dizer que você é santo. Não tem norteamento. Então, dentro do contexto, precisamos saber o que estamos lendo. Ele deixa muito claro aqui, ou seja, Deus sonda os corações e sabe a intenção do Espírito Santo que intercede por nós. É isso que ele está falando, que intercede pelo santo, segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. O que ele está falando aqui? Ou seja, o Espírito Santo, um corpo que ele vai nos dar, perfeito. Dentro do contexto, se você for ler a partir do versículo 18, você vai entender o que ele está falando aqui. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Era dentro do que ele vinha falando. Não é você passando por miséria que isso concorre. Isso pode, na verdade, concorrer para o teu crescimento se você praticar a palavra nessa área. Mas meramente dizendo, ou na regra, isso não quer dizer que você vai crescer por causa do problema. Porque o problema, na verdade, só nos mostra o quanto nós somos fracos ou fortes. Em quem a gente confia ou quem a gente não confia. Só para isso serve. Você entende? Mas na verdade, dentro do contexto, ele está mostrando que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, porque tem o Espírito Santo que nos ajuda, que você não está só. E tudo isso para que você possa ser aperfeiçoado, para que você entre na posição daqueles que vencem o mundo, daqueles que é uma nova pessoa, daqueles que agora tem uma fonte que jorra para a vida eterna, uma fonte o qual vai fazer você não ter mais prazer no mundo. Está nele, mas não tem mais prazer nele. Amém? Aleluia. Versículo 29. Pois o que conheceu por antecipação, ele nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, Deus nos predestinou de forma antecipada para ser semelhante a quem? Semelhante a Jesus. Mas esse semelhante a Jesus foi na sua ressurreição. Amém? Semelhante a Ele hoje. É isso que Paulo está mostrando aqui. E quando diz que Ele nos predestinou, não foi que na verdade você pode pecar, fazer o que quiser, você está predestinado a ir para o céu. Não, que se uma pessoa ela pega, por exemplo, está todo mundo aqui, todo mundo quer ir para o Recife. Cada um vai com um carro diferente, num horário diferente, mas todo mundo aqui que disse que vai para o Recife está predestinado para chegar no Recife. Agora, se você quer permanecer lá na estrada para chegar lá, aí vai competir a você. Se você quiser, antes de chegar lá, entrar em outra cidade, você pode entrar também. Amém? É nesse sentido, não é no sentido de dizer assim, Deus predestinou e o camarada pode fazer o que quiser, ele é salvo de todo jeito. Não é isso que ele está falando aqui. Versículo 30. Os que predestinou, a eles também chamou. Diga assim, o Senhor me chamou. Amém? E os que chamou, ele também fez o quê? Justificou. E o que justificou, ele também fez o quê? O que ele está mostrando aqui? Ele nos equipou. Deus não equipou um monte de pecador para fazer a vontade dele, não. Pelo contrário. Ele nos equipou, porque nós temos a mesma natureza dele. Amém? Versículo 31. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Aí eu te pergunto, o que a gente pode dizer diante daquilo que a gente ouviu agora? Que vamos receber um corpo glorioso, que a gente não se conforma com esse mundo, nós temos perspectiva do futuro, da vinda de Cristo, não andamos mais pelo que vemos, mesmo o corpo vai envelhecendo, mas sabemos que a vida não se limita a essa,
podemos dizer diante dessas coisas? Nós temos o Espírito Santo que nos assiste em nossa deficiência, para nos dar força. Ele vai no coração do Pai, sonda qual é a vontade de Deus, traz para nós e diz que essas coisas cooperam para o nosso bem, e mostra que mais, que Ele nos predestinou, Ele também nos chamou, Ele também nos justificou, Ele também nos glorificou. O que diremos diante dessas coisas, irmão? Que nós somos pecadores fracos, pó, cinza? Não podemos. Aí ele diz: portanto, o que podemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a nossa falta de entendimento. É isso que é contra nós. Aí ele continua falando: aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas pelo contrário, entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? É deficiência. Temos o Espírito Santo. Ah, pastor, é porque às vezes as pessoas confundem, né? Não, é porque a gente não faz as coisas de Deus com as nossas forças. Você está falando como nova criatura ou como uma velha criatura? Porque se a gente acha que é a nossa falta de eloquência, que a gente não faz a vontade de Deus, Paulo podia fazer, porque ele era um poliglota. Ele tem toda a capacidade humana para fazer. Quando a palavra diz que não é na nossa força, está se referindo, não é aquele que nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo tem capacidade. Porque quem é que vence o mundo, se não é aquele que nasceu de novo? Quem entende? Ele estava se referindo a confiar na sua mente e confiar na sua carne. Não é na nossa carne, não é no nosso entendimento. Foi isso que Paulo disse. Mas é na capacidade daquele que já nasceu de novo e é uma nova criatura, que Deus chamou para quê? Para ser ministro de uma nova aliança. Ele nos chamou, irmão, com a posição de poder reconciliar o mundo para com Ele. Está lá, 2 Coríntios capítulo 5, 18 diante. Deus nos reconciliou em Cristo e Ele nos entregou, nos encarregou do ministério da reconciliação e nos tornou embaixadores. Aleluia! Nós somos embaixadores do céu aqui na terra. O embaixador, ele não depende do país onde ele se encontra, mas do país que o enviou. Eu pergunto: aonde é que você está? Aonde é que eu estou? A gente leu lá em Efésios capítulo 2, versículo 6. Nós estamos assentados em Cristo Jesus. Eu pergunto: quem está assentado? Está descansando ou não está? Eu pergunto: nós estamos assentados embaixo ou em cima? Eu pergunto: quem está em cima tem autoridade ou não tem? Não é. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 40, do 30 em diante, ele diz: olha, aqueles que buscam o Senhor renovarão suas forças. Ele até mostra que o jovem, na sua sabedoria, na sua força plena, física, ele corre e cansa. E depois vai generalizar dizendo: aqueles que confiam no Senhor, seja jovem e velho, eles vão correr e não vão cansar, vão andar, não vão se fadigar, mas eles vão subir com asas como águia. Olha a comparação. Há quem diga que a águia em tempestade, diz que a águia ela não fica debaixo da tempestade, diz que ela vai para cima das nuvens, ela vê o problema de cima. Era por isso que Davi, quando ele levava os olhos para o monte que ficava na sua vista horizontal, chegava um momento que ele olhava vertical. Mas espera aí, meu socorro veio daquele que fez os céus e fez essa terra. Então o que é um monte para aquele que fez os céus? É nada. Quem entende? Aleluia, é nada, querido. Há um texto lá em Ezequiel capítulo 47, você pode ler depois, que ele diz o seguinte: ele diz que o Senhor levou ele dentro do trono, e ele diz que do trono saía água, e por onde daquela água passava, trazia vida, ia para o sul, para o norte. E diz que chegou um momento que levou ele para uma fonte, até o rio, que é o rio morto, o mar morto, diz que esse rio ia passar por lá, ia trazer vida,
E esse mar morto é o mundo sem Cristo. E quem vai levar esse rio sou eu e você. Ele diz que chegou um momento que ele chegou a molhar seus pés aos artelhos. Ele está se referindo à compreensão. Mas chegou um momento que ele se dê mais algum passo. Ele começou a dar alguns passos e a água começou a chegar no joelho. E o Senhor falava para ele: dê mais alguns passos. E disse que as águas dava nos ombros. Mas chegou um momento que ele não conseguia com as suas próprias forças. Tinha que ser a nado. Quem já tentou nadar numa piscina que às vezes passa da sua cabeça? Chega um momento que você não consegue mais andar. Você é conduzido, levado pelaquela água. É isso que Deus espera de mim e de você. Que chegue um momento que não sejamos mais conduzidos com as nossas próprias forças física e mental, mas com a força que está no nosso espírito, o Espírito Santo. Quem entende? E por onde você passar, vai jorrar a vida. Por onde você passar, você vai alimentar as nações, as pessoas. As pessoas vão ver luz. Você vai dar gosto às pessoas de viver e de ter uma esperança bendita. Porque nós não somos aqueles que morrem, mas pelo contrário, a nossa vida não se limita a essa. Quando eu confessei a Jesus com 15 anos, 16 anos, a minha vida começou a ter sentido naquela época. Faz 25 anos que eu estou em Cristo. A partir daquele dia que eu confessei a Jesus, mesmo sem conhecer nada da palavra ainda, só a respeito da salvação que eu tinha recebido, a minha vida jamais foi a mesma. Porque é como se eu estivesse sendo vigiado 24 horas. Deus sempre está lá. Amém? Protegido, suprido, e a cada dia guiado por Ele. Tem muitas coisas para aprender? Temos. Mas uma coisa eu já sei: nós somos o que a palavra diz que nós somos. Nós temos o que a palavra diz que nós temos. E nós podemos o que a palavra diz que podemos. Aleluia. E quando entendemos, irmão, que o Senhor, Ele não levantou um bocado de perdedor e derrotado para fazer a obra dele, mas um bocado de vencedores, você vai se levantar com outra perspectiva agora. Amém? De que de fato você é amado, você na verdade é compreendido e foi investido na minha vida e na tua vida. Para quê? Para que a gente possamos a cada dia declarar as grandezas do Senhor. Você não pode sair daqui da mesma forma. Você pode ficar de pé. Levanta teus braços, fecha teus olhos. Talvez você chegou aqui e disse: pastor, eu queria ser tão amado pela minha esposa, pelo meu esposo. Não se preocupa não, tem a palavra para ensinar. Mas procura primeiro entender o amor de Deus por você. Procura primeiro te amar, te valorizar. Porque só assim você vai poder, na verdade, refletir a glória dele. E você não vai depender, feito aquela mulher, de homens para ser amado. Você não vai precisar de posição financeira, de status para poder ser reconhecido. Não, você vai simplesmente entender que é amado, que foi perdoado, foi justificado, que você na verdade foi feito à imagem e semelhança de Deus, para anunciar as grandezas do seu Pai. Aleluia. Que antes de qualquer coisa, o maior está em você. Em nome de Jesus Cristo. Espírito de inferioridade, espírito de miséria, espírito que coloca as pessoas para baixo, em depressão, síndrome de pânico, ansiedade, falta de perspectiva de futuro e de esperança, caindo por terra essa noite em nome de Jesus Cristo. Que a tua palavra, Pai, o teu Espírito possa convencer, porque a tua palavra é a verdade, lutamos por ela. Em nome de Jesus. Com teus olhos fechados ainda, vamos cantar esse louvor. Nos lugares celestiais estou assentado
em Cristo Jesus, o meu Senhor. Olha a posição que Ele te colocou. Nos lugares celestiais estou assentado em Cristo Jesus, o meu Senhor. Para reinar em fé e amor, sou tua palavra, sou teu filho, teu amado, te amo, meu Senhor. Colocados para reinar em fé e amor, por sua palavra, sou seu filho, teu amado, te amo, meu Senhor. Aproveitando esse momento, tem alguém no nosso meio que está afastado? Alguém que veio determinado essa noite: eu vou entregar a minha vida ao Senhor. A palavra diz, querido, que se você acreditar que Ele enviou Deus, o seu melhor, para morrer em seu lugar, se você aceitar aquele sacrifício de Cristo por você naquela cruz, você será salvo. Muitos rejeitaram, mas aqueles que o receberam, Ele deu o poder de se tornar filhos de Deus. Tem alguém essa noite aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Pode levantar a sua mão. Tem alguém aqui essa noite? Glória a Deus. Então eu espero que você tenha recebido a palavra, tá certo? Que você possa se sentir bem-vindo em nosso meio. Você está nos visitando, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vocês foram abençoados? Aleluia. Antes, eu quero ler um texto aqui em Lucas, tá certo? Não precisa abrir, eu vou ler para você. Vamos para os momentos de dízimo e oferta. Tem aquele gasofilácio ali, aquele que está com aquela parte branca, né? Aquele nome ali é para reforma, tá certo? Se você quiser contribuir, se você vê que você está sendo guiado, tem um desejo no coração de contribuir para o crescimento desse ministério, você pode fazer isso, tá certo? Mesmo fazendo parte de outro ministério também, não tem problema. Dizima na tua igreja, porque na verdade teu pastor precisa para poder, né, cumprir as suas responsabilidades. Mas em questão de ofertar, você pode ofertar tanto na igreja como na reforma também, tá ok? Vai estar abençoando vidas. Aqui em Lucas capítulo 8 e o versículo 2, que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também iam com ele. E tinha algumas que chamava Maria Madalena, da qual havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que o servia com os seus bens. Ou seja, essas mulheres, na verdade, elas serviam ao ministério de Jesus, tá certo? Patrocinavam o ministério de Jesus, porque elas tinham recebido de Jesus. Se você tem recebido algo da parte de Deus, você com certeza pode fazer isso sem estar constrangido. Se você acha que Deus não fez nada na sua vida, então você não precisa fazer nada, tá certo? Também se você não tiver com condição, não tiver com dinheiro no momento, não tem problema também, tá certo? Nós temos Pix para fazer isso também, conta do ministério. Agora, você precisa fazer isso de consciência, não como um negócio diante do Senhor. Eu vou fazer para que eu possa ter mais, né? Ou seja, você tem que ser uma pessoa voluntária de coração, amém? Porque na verdade não estamos dizimando e ofertando para ser abençoado. Nós dizimamos e ofertamos porque somos abençoados. É isso que faz toda a diferença.
Não fazemos por pressão, quem entende? Mas por consciência de que, de fato, Deus quer que a gente possa administrar cada dia bem, e a gente estamos semeando uma boa terra. Se você acha que é uma boa terra, que de fato Deus tem libertado a tua vida em alguma área, que a palavra de hoje pode ter tocado em alguma área na sua vida, você fica livre para fazer isso em nome de Jesus, tá certo? Então vamos dizimar e ofertar com alegria. Celestial, proclamando a grandeza dele, glorioso do Senhor, estou voando no Espírito e nada vai me segurar no ninho. Estou voando no Espírito e nada vai Conferência de mulheres. Tá fraco, né? Conferência de mulheres. Essas mulheres parecem que não jantaram hoje, não. Aí, conferência de mulheres, tá certo? Com certeza, vocês que... Tem um dia? Você quer esse ano, tá ali, né? É esse ano, tá certo? Mas, com certeza, vamos investir, tá certo? Você que tem esposa, você que tem irmã, você que tem mãe, não é só na esposa não, você tem condição de investir em alguém da sua família que seja mulher, tá certo? Com certeza ela não vai ser mais a mesma pessoa, porque não existe nenhum investimento, ninguém vai sacar para um dia ele não, ou seja, ninguém vai depositar para não sacar um dia, amém? Glória a Deus. Então a feijoada, tá certo? Em prol da reforma também, você que sabe, está sendo passado durante a semana aqui, vai ser R$15, tá certo? Vai ser agora, né? Essa semana já. Então, te prepara, em nome de Jesus.